Fala, pessoal. Bom dia. E aí, como é que vocês estão? Os guerreiros aí que acordaram cedo. Beleza? Bom, gente, vamos começar? Vocês têm alguma dúvida sobre a última aula? Beleza. Então, eu queria só concluir o que a gente estava falando na última aula, que era sobre a questão do cálculo do centro de massa. Tá? Então, a gente tinha visto que a posição do CM, ela era uma média ponderada das posições de todas as partículas, ponderada pela massa, né? Onde m é a massa total, é a soma das massas das partículas. Então, querendo ou não, você está pegando as posições aqui, RI, e você está multiplicando ela por pesos, que é MI sobre Mzão. E aí fazendo uma média ponderada. Então, ela é a posição, né, ponderada disso daí. E na última aula a gente viu alguns exemplos de como calcular o centro de massa, em particular, a gente explorou bastante a ideia de simetrias, né? Então, a gente tinha visto como explorar simetrias. Então, por exemplo, se a gente tem um corpo que é um quadrado assim, né? Um quadrado perfeito. Então, se esse lado é A, esse lado é A, então a gente sabe que o centro de massa tem que estar aqui no centro, né? Ou seja, tem um retângulo maciço, inclusive, deixa eu deixar isso claro. Eu tenho um retângulo maciço, a densidade de massa é uniforme, então o centro de massa, por simetria, ele tem que estar aqui. Você não precisa nem fazer a conta. Por simetria, ele tem que estar aí, né? A outra coisa que a gente viu também foi a ideia de você decompor o centro de massa em partes, né? Ou decompor o cálculo em partes. Então, a gente viu, por exemplo, o seguinte exemplo, né? Então, que é o que eu chamei de divide and conquer. Então, a ideia é, suponha que eu tenho um sistema que tem a seguinte cara, uma coisa irregular assim, né? Eu posso pensar agora nesse sistema como sendo, na verdade, composto por duas partes separadas, assim, né? E eu sei que o centro de massa dessa daqui está aqui por simetria, e eu sei que o centro de massa dessa daqui está aqui por simetria, e, portanto, a massa das partes, que eu vou chamar de M1 mais M2, vezes o centro de massa total, vai ser M1, o centro de massa da primeira parte, mais M2, o centro de massa da segunda parte, tá? Então, isso aqui é útil porque a gente consegue calcular o centro de massa só usando, assim, meio que o raciocínio lógico, né? Como é que seria o jeito geral de calcular o centro de massa? O jeito geral seria através dessa equação aqui, né? A gente sempre pode pensar que um corpo sólido, um corpo maciço, ele é formado de um número né, muito grande, mas contável de partículas, de átomos, por exemplo, e a gente poderia somar a posição aqui de cada um dos átomos, mas isso é inviável na prática, né? Então, apesar de ser possível a princípio, quando a gente quer falar de um sólido, isso acaba ficando inviável. Então, esse tipo de raciocínio lógico, ele ajuda a gente a simplificar o problema. Hoje, então, eu queria falar de mais uma técnica que é útil para tratar esse tipo de cálculo,
que é a ideia de massa negativa. Ou melhor, né? Vou colocar assim, buracos igual massa negativa. Ou seja, o que eu quero argumentar e mostrar, na verdade, para vocês é que sempre que eu tenho um buraco no sistema, eu sempre posso pensar naquele buraco como um sistema de massa negativa. Então, eu coloquei esse exemplo aqui para a gente discutir a ideia. Suponha que eu tenho um anel aqui, tudo bem que meu desenho não está tão bom, preciso melhorar, mas suponha que essas partículas estão igualmente espaçadas, né? Só que tem um buraco aqui, né? Então, se não tivesse esse buraco, se essa partícula estivesse aqui, onde que estaria o centro de massa? Ou seja, se todas as partículas estivessem aqui ao longo desse círculo igualmente espaçadas, onde é que estaria o centro de massa? Perfeito, na origem, né? Ou seja, o centro de massa estaria aqui, né? Mas, como não tem esse cara aqui, isso acaba estragando a minha brincadeira. Ou seja, como eu tenho um buraco aqui, isso acaba estragando a minha simetria. Então, esse é um caso onde, se a partícula tivesse ali, se não tivesse esse buraco, eu até saberia calcular o centro de massa, assim, por simetria, no bate-pronto. Mas, como tem um buraco ali, eu fico uma dúvida do que fazer, né? Então, para tentar resolver esse problema, vamos fazer o seguinte. Suponha que o buraco, ou seja, suponha que a gente tem um sistema de N partículas, portanto, o centro de massa vai ser dado por essas duas fórmulas aqui. Eu vou até copiá-las aqui embaixo. Então, eu tenho isso daqui e isso daqui. Tá? E agora, suponha que a gente remove a partícula N. I igual a N. Então, isso aqui vai me dar um novo centro de massa, M', que vai ser a mesma somatória, só que a somatória só vai até N-1. Né? Então, ou seja, a conta é parecida, só que tanto na massa quanto na fórmula de cima aqui, a somatória só se estende agora até N-1. Né? Então, ou seja, eu não somo até o índice N. Né? Bom, mas se eu comparo agora essas duas fórmulas, eu posso relacionar essas grandezas sem linha com essas grandezas com linha, né? Então, a gente vê aqui que, por exemplo, a M, que é essa massa aqui, ela é simplesmente M' mais, a massa do N. Né? Ou seja, essa massa aqui, que é a massa quando tinha as N partículas, é a massa quando eu tirei uma delas, mais a massa em N. E da mesma forma, esse cara aqui, MR, esse cara aqui, eu posso pegar nessa somatória e separar o termo enésimo. Então, eu vou ficar com somatória I indo de 1 até N-1, de MI-RI, mais MN-RN. Eu sempre posso fazer isso, né? Porque eu tenho uma somatória que vai até N, eu sempre posso quebrar ela em duas e colocar um dos termos para fora da somatória. Só que isso que sobra agora aqui é exatamente M', R'. Então, o ponto é que eu consigo quebrar o meu centro de massa quando eu tinha as N partículas, no centro de massa quando eu não tenho uma delas, mais o centro de massa quando eu tenho elas. Que é que nem exatamente o que está sendo feito aqui, né? É exatamente o mesmo cálculo. Eu estou quebrando o meu centro de massa em duas partes. Só que agora, qual que é a ideia, né? Qual que é a malandragem, digamos assim? Né? Qual que é a malandragem? Suponha que eu sei, suponha que sabemos R. Ou seja, a gente sabe esse cara, mas a gente não sabe esse cara. Mas não sabemos. R'. Então, eu posso simplesmente escrever que M', R' é igual a MR menos MN, RN. Né? Então, vocês veem que o que acontece aqui é que essa fórmula, né, se eu em particular escrever o M' explicitamente através dessa relação, a gente chega aqui que M
menos mn, R' é igual a mr menos mn, Rn. Então, vocês veem que comparando, por exemplo, isso com isso daqui, a lógica é a mesma, mas ela tá invertida. A massa que eu transformei num buraco, ela conta como uma massa negativa, né? Ou seja, aqui o buraco conta como uma massa negativa. Né? Só para ficar claro, né, gente? Eu não estou dizendo que existem massas negativas. A gente não está falando de massa. A massa não é negativa. Eu só estou dizendo que, para fins do cálculo do centro de massa, quando eu tenho um buraco, eu posso pensar naquele buraco como um sistema de massa negativa. É só isso. Tá? Então, para entender como é que funciona isso, vamos voltar para esse exemplo, né? Então, voltando para esse exemplo, suponha que eu tenho N partículas, né? Então, isso daqui, ó, que eu vou desenhar aqui, pontilhado, isso daqui é um buraco em Rn igual a, vamos supor que essa distância aqui é R em Ri, né? Então, ao longo da direção I aqui. Então, eu vou ter que, supondo que todas as partículas tenham massas iguais, né? Eu tenho que N menos 1 M vezes R', ou seja, aqui eu tenho N partículas, N menos 1 partículas, né? N menos 1 partículas. Se eu tivesse a partícula aqui do buraco, seria um N, mas eu arranquei uma aqui. Então, N menos 1 MR' é igual a NM R, opa, menos MRN. Só que, por simetria, né? Por simetria, a gente sabe que esse cara é zero. Então, você vê, o truque é esse. Ou seja, a gente sabe que por simetria, se não tivesse o buraco, o CM estaria aqui. Então, portanto, a gente fica que o R' vai ser igual, né? Então, esse termo aqui é zero. A gente vai ficar que ele vai ser menos 1 sobre N menos 1, as massas cancelam, vezes Rn, que é R, na direção I. Ou seja, o centro de massa, ele está aqui, ó. Ele está nesse ponto aqui. Né? Ele está para a esquerda. Então, o que acontece é que você vê que quando eu crio um buraco aqui, eu desloco o centro de massa um pouco na direção contrária, né? Se tivessem todas as partículas aqui, o centro de massa estaria no zero. Mas eu faço um buraco aqui, eu jogo o centro de massa um pouco para cá. E isso faz sentido, né? Porque, por exemplo, imagina que eu vou arrancando essas partículas aqui também. Se eu arranco elas, aí o centro de massa tende a ir cada vez mais para cá, né? Então, assim, faz sentido que ao arrancar exatamente a partícula aqui ao longo do eixo X, o centro de massa seja jogado um pouquinho para cá. Tudo bem? Perguntas? Beleza. Ok, então agora vamos mudar um pouco de assunto, tá? E a gente continua falando dessa ideia de sistemas de partículas, etc. E a gente continua avançando na descrição geral que a gente estava tendo, de conservação do momento e assim por diante. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre a ideia de impulso de uma força. Tá? Então, qual que é a ideia, gente? A ideia é a seguinte, muitas vezes, em muitos casos, as forças, elas atuam sobre objetos de forma muito irregular, né? Então, a força que atua sobre um objeto,
F de T pode ser muito irregular. O que eu quero dizer com isso? Pensa no que acontece, por exemplo, quando uma bola de futebol bate na nossa cara. Então, você está lá na pelada de domingo, tá? Aí alguém dá uma bolada na sua cara. Então, a bola, ela vai exercer uma força na nossa cara. Só que essa força, ela é muito irregular, ou seja, ela provavelmente vai ter uma cara, inclusive se a gente tentar fazer um gráfico, né? Ela vai ter uma cara mais ou menos assim. Se eu colocar aqui o tempo t e aqui a força F, a força ela vai ser assim, ela vai começar em 0, aí quando, né, então aqui está passando o tempo, aí quando a bola encosta na sua cara, ela vai fazer uma coisa assim, e depois faz uma coisa assim. Então, eu tenho, sei lá, um intervalo de tempo aqui, TI até TF, ou seja, eu tenho um delta T, por onde essa força atua, né? Então, a força vem, ela atinge um pico, ou seja, aqui é quando bateu na sua cara, empurrou sua cara para frente, e depois a bola para, e aí acabou a força, né? Então, as forças podem ser muito irregulares, né? Outro exemplo seria, por exemplo, a força, a gente vai estudar isso aqui em seguida, daqui a pouquinho, seria a força que uma parede exerce em um carro numa colisão. Então, assim, nem sempre é assim, claro, né? Você pode ter forças que atuam de forma bastante regular, mas com muita frequência você tem forças que atuam por intervalos de tempo curtos, né? E de forma assim que é muito difícil de descrever. A descrição matemática é muito complexa. Então, o cenário que que eu quero estudar aqui, né? Ou seja, o cenário é forças que atuam por um tempo curto, e de forma muito irregular. De forma irregular e, portanto, difíceis de se descrever, de se modelar. Ou, entre parênteses aqui, descrever teoricamente. Né? Então, ou seja, em muitos sistemas realistas isso acontece com frequência, né? Você tem algum tipo de evento ali que acontece muito rápido, que é quase impossível você ter um modelo teórico, né, bom para descrever aquilo, né? É muito complicado. Então, a ideia tá, apesar disso acontecer, será que eu ainda assim consigo extrair algum tipo de informação útil sobre o meu sistema, né? Então, da segunda lei, vamos ver o que a gente consegue tirar disso. Então, da segunda lei, a gente sabe que dp dt igual a força F de t, né? Onde aqui P é o momento, mv. Então, eu já estou aqui escrevendo a segunda lei, não tanto como MA, mas dPdt, que é a mesma coisa, né? Mas é um jeito um pouquinho mais sofisticado. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, suponha que F de T atua apenas entre TI e TF, né? Ou seja, por um intervalo de tempo ΔT. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso integrar essa equação dos dois lados em T. Então, eu posso escrever que a integral de dt, de TI até TF, de dp dt, é igual a integral em dt, de TI até TF, de F de T. E
Esse cara aqui eu não tenho muito que eu posso fazer, isso daqui é uma coisa complicada, tá? Mas esse cara aqui eu posso elaborar um pouco, eu posso escrever isso como sendo a integral de TI até TF, cancelando aqui os DTs, né? Isso vai ficar integral de dp, ou seja, é P no instante TF menos P no instante TI. Então, isso aqui é, na verdade, a variação ΔP do momento. E isso daqui é o que a gente chama de I, é o que a gente chama do impulso da força. Portanto, o que a gente conclui é que a variação do momento da partícula, ela é dada pelo impulso, que é então a integral de TI até TF de dt f de t. Tá? Então, isso daqui fornece para a gente qual que é a variação do momento da partícula. Então, a ideia é que eu não sei exatamente qual foi a força, ela é complicada, mas eu posso, às vezes, saber qual foi a variação do momento. Se eu sei a variação do momento, então eu sei pelo menos o impulso gerado pela força. Tá? E agora eu posso definir também a força média. A força média sobre a partícula. E eu defino ela como sendo F médio igual o impulso dividido por ΔT. Então, a ideia é que a minha força ela é uma coisa muito irregular. Eu vou até fazer um outro gráfico aqui para enfatizar o quão irregular ela é. Então, eu tenho aqui uma coisa aqui. Eu tenho uma força F aqui. Eu tenho o meu tempo T aqui. A minha força ela está zero aqui, aí chega aqui, ela sobe, ela pode fazer uma coisa assim e depois ela desce. Né? Ela pode ser muito complicada. Né? Aqui eu tenho TI, TF, ΔT, né? E eu posso, então, definir agora uma força média que atuou sobre esse intervalo da seguinte forma. Deixa eu, talvez, até melhorar o meu desenho aqui para ficar mais claro. Suponha que a força faz assim, né? Então, ela vem, ela sobe e tal. E aí eu defino, então, aqui uma força média. Tá? F médio. Então, a força ela vem, ela começa pequena, ela sobe, ela chacoalha, ela cai. Mas, em média, qual foi a força exercida? Então, isso aqui dá uma medida da força típica que atuou sobre o sistema. Oi, tem alguém digitando loucamente aí? Tudo bem aí, Júlio? Dormiu no teclado? Ou foi o gato? A culpa é do gato. Tá bom. Bom dia, Júlio. Então, vamos entender a utilidade disso no contexto de um exemplo. Não tem problema, Júlio, sem problemas. Vamos falar dessa questão do teste com cinto de segurança. Então, a gente tem aqui, né, uma pista aqui, tá? E aqui tem uma parede sólida. Aí aqui está vindo um carro com um boneco dentro. Tá? Então, aqui está o carro. Dentro tem um boneco. Tá? E ele está vindo para cá, então ele vai colidir com essa parede. Tá? Então, vamos supor alguns dados aqui para a gente brincar. Vamos supor que a velocidade inicial do boneco era de 25, do carro, desculpa, né, e do boneco, era 25 metros por segundo, e a massa do boneco era de 80 quilogramas. Tá? Então, aí ele vai colidir, e depois da colisão ele para. Então, o ΔP dele é o P final menos P inicial, é 0 menos 80, menos MVI. Ou seja, o ΔP, né, em módulo foi 80 vezes 25, que vai dar 2.000
newtons vezes segundo. Então, isso aqui é o quanto variou o momento desse meu boneco, ou seja, ele tinha um momento de 2.000 newtons vezes segundo, e aí ele bateu e parou. Então, a variação no momento foi dada por isso daqui. Tá? Então, isso daqui, por outro lado, tem que ser o impulso da força. Tá? E agora eu posso, então, pensar, então, isso aqui tem que ser o impulso, né? Então, ou seja, isso daqui é impulso da força exercida sobre o boneco. Então, agora eu posso pensar qual foi a força média. A força média, Fm, foi o impulso dividido pela duração do ΔT. Então, você vê que o que é crucial aqui é que, para saber a força média, a gente precisa saber o quanto durou o processo de colisão. Né? ΔT é igual à duração da colisão. Um valor típico é, por exemplo, 0,05 segundos. É bem rápido. Né? Então, a força média seria alguma coisa do tipo 2.000 dividido por 0,05, que dá 40.000 newtons. Né? E se agora eu calcular a aceleração média, ou a desaceleração média, né? Que seria, então, AM igual a FM dividido pela massa do boneco, que é 80, né? Isso aqui daria 500 metros por segundo ao quadrado, ou seja, 50G. Tá? Então, vocês veem, isso daqui é um número que mostra por que um acidente de carro é tão grave. Né? Ou seja, a desaceleração pode ter um valor que é 50 vezes a aceleração da gravidade. É claro que isso dura por um intervalo de tempo muito curto, justo, mas ainda assim ele é muito dramático. Né? Claro, isso tudo depende muito da velocidade do carro, depende de vários outros fatores, em particular do ΔT. Né? Uma coisa interessante é que para diminuir a M, o que eu posso fazer é aumentar o ΔT. Porque como o ΔT ele aparece aqui, ele é inversamente proporcional, se eu fizer o mesmo impacto durar mais tempo, eu estou diminuindo a desaceleração atuando sobre o boneco. Né? Então, um das estratégias que se usa na hora de você desenhar um carro é você tentar fazer com que o tempo da colisão ele seja o maior possível. Ou seja, a colisão ele vai parar, né? Mas se você conseguir aumentar esse tempo de colisão, isso já ajuda. E como é que a gente pode fazer isso? Uma estratégia é escolhendo os materiais usados no carro. Então, muita gente vai falar, principalmente o pessoal mais velho, vai falar assim, não, porque antigamente os carros eram muito mais resistentes. Hoje em dia, qualquer batidinha e o carro, né, amassa toda. Antigamente o carro era duro, era firme. Se você batia ele, não acontecia nada. Isso é verdade, mas tem um motivo para isso. Né? Quando o carro ele é duro, ou seja, a estrutura do carro é feita de alguma liga metálica muito rígida, o ΔT vai ser muito pequeno, o processo de batida vai ser seco. Pau, bateu. Quando o carro é mole, ou seja, a estrutura ela é tal que o carro vai se deformar, o ato da deformação do carro aumenta esse ΔT, ou seja, faz com que essa colisão dure um pouquinho mais. Pode não parecer muita coisa, mas faz toda a diferença. Se eu conseguir aumentar esse ΔT aqui, duplicar esse cara, eu já estou diminuindo a minha aceleração por um fator 2. Né? Então, escolher o material que você está usando no carro pode muito bem ser o equivalente a salvar uma vida, né? Essa é a ideia. MotoG Play. Física é um negócio violento. Mas física salva vidas. Beleza?
Oi, Celso. Beleza? Perguntas, pessoal. Então, isso que a gente está discutindo aqui introduz ideias novas e bastante ricas, que é que, às vezes, o perfil de força não é o que a gente precisa saber. O que importa são as variações no momento da partícula. Isso vai ser muito importante para a gente quando a gente começar a falar, principalmente, de colisões na próxima aula, e também para o que a gente vai falar agora em seguida. Essa ideia, né, de que processos acontecem e esses processos eles variam o momento da partícula, né? Isso é uma forma um pouco mais rica de entender processos mecânicos, né? Perguntas? Tá bom. Então, agora a gente vai falar sobre sistemas de massa variável. Isso é legal porque tem várias aplicações bacanas, como, por exemplo, a dinâmica de um foguete, né? Ou, entre outras coisas. Então, são sistemas onde a massa vai variar. A massa do sistema não é mais fixa, né? Então, vamos começar com o seguinte problema. Suponha que você tem um astronauta aqui. Eu sempre penso na Sandra Bullock, naquele filme Gravidade, né? Então, você tem um astronauta aqui. Ele está flutuando no espaço. Aí a gente vai supor que não tem mais nada atuando nele, que não tem nenhum tipo de força. Ele está no espaço vazio, né? E ele vai estar com um certo, então, movimento retilíneo uniforme, com velocidade v, né? Então, tem uma certa velocidade v, que é a velocidade desse astronauta aqui. Uma coisa assim, né? Agora, a gente supõe o seguinte, então, num certo instante de tempo, sei lá, em t igual a 0, né? Então, em um dado momento, a Sandra Bullock arremessa uma chave de fenda. Uma chave de fenda. Então, ela está parada aqui, né? E agora ela vai arremessar aqui uma chave de fenda, alguma coisa aqui, né? Que vai sair para cá, voando com uma certa velocidade. Ok? Então, eu vou supor que essa chave ela tem massa, deixa eu ver como é que eu vou escrever aqui, delta M. A Sandra tem massa M. E eu vou supor que a velocidade relativa do arremesso, a velocidade relativa do arremesso foi, que eu vou chamar de V relativo. Tá? Então, V relativo é a velocidade com que a chave foi arremessada. Tá? Velocidade relativa, deixa eu até colocar assim, da chave. Não, Renan, então, começa, na verdade, o astronauta flutuando no espaço com alguma velocidade v. Não começa necessariamente parado, tá? Ou seja, não precisa começar necessariamente parado. Pode ser parado em algum referencial inercial, mas, na verdade, também pode ser que já está com uma velocidade v, tá? Então, o momento inicial do sistema vai ser o momento inicial da Sandra mais o momento inicial da chave.
A Sandra estava andando com velocidade v e ela tinha massa m. Então, ela tem momento mv. E a chave estava andando junto com ela. Então, ela tem a mesma velocidade v e massa ΔM, né? Então, ou seja, ambas, a chave e a Sandra no começo estavam andando juntas. Tá? Agora, eu tenho o arremesso, né? O arremesso, ele é um processo interno. Né? Só envolve forças internas. Portanto, o que acontece é que o momento é conservado, como a gente viu na última aula. O momento total é conservado. Né? Lembra que a discussão era que o momento total de um sistema só varia devido a forças externas a ele. Né? Nesse caso, as forças são internas e, portanto, o momento total é conservado. Então, o momento final vai ser o momento final da Sandra mais o momento final da chave. E isso tem que ser igual, então, ao momento inicial da Sandra mais o momento inicial da chave. Portanto, a gente vê que a variação no momento da Sandra, né, ou seja, o quanto variou o momento do astronauta, é menos a variação no momento da chave. Então, o processo de arremessar um pedaço de massa, ele envolve uma troca de momento. A Sandra vai ganhar um certo momento relativo ao momento que foi dado aqui para a chave, de tal forma que o momento final continue sendo igual ao inicial. Tá? Então, inicialmente, se a gente fizer um desenho, eu tinha aqui a chave e aqui a Sandra, né? Talvez colocar assim juntinho, então tipo seria assim, aqui é o P inicial da Sandra e esse daqui é o P inicial da chave. Depois, o que eu vou ter é o P inicial da Sandra agora com uma flecha um pouco maior, P final da Sandra, e eu vou ter o P da chave, por exemplo, para cá, alguma coisa assim, né? P final da chave. De tal forma que isso mais isso continua sendo igual a isso mais isso. Né? A soma desses vetores são iguais. O vetor da chave não precisa ser para trás. Né? Eu posso, por exemplo, arremessar a chave para trás, mas a velocidade ainda ser para frente. Porque a velocidade da chave depois do arremesso vai ser a velocidade inicial mais a velocidade do arremesso, tá? Então, esse VREL, o réu aqui é para enfatizar que isso é relativo. Tá? Então, isso aqui é assim, a Sandra está aqui, ela arremessa com uma certa velocidade de VREL. Essa velocidade de VREL tem a ver com quão forte ela arremessou. Né? Não tem a ver com qual era a velocidade inicial da Sandra. A Sandra podia estar com uma velocidade inicial muito rápida ou podia estar devagar, não importa. Isso daí, a velocidade, no fundo, só depende da escolha do referencial. Essa daqui é a velocidade relativa. Então, assim, isso daqui é, digamos assim, é o parâmetro que tem a ver com a força do arremesso. Tá? Então, a gente vê aqui que o momento final da chave, PF da chave, vai ser igual a ΔM V mais V real. Tá? Portanto, o ΔP da chave vai ser ΔM V mais V real, momento final, menos momento inicial, ΔM V. Ou seja, vai ser ΔM V real. Tá? Então, isso aqui é o quanto mudou o momento da chave. Você vê que ele não depende do V. Porque eu enfatizo, esse V depende da nossa escolha de referencial. Ele é uma velocidade de acordo com algum referencial. Esse cara é um processo intrínseco, tem a ver com a força que a Sandra arremessou. A variação no momento só depende do V real. Tudo bem? Então, a gente vê agora, então, que o momento da Sandra, a variação no momento aqui dela, vai ser, portanto, menos ΔM V real. E a gente pode escrever, então, agora, do mesmo jeito que a gente tinha escrito que a velocidade inicialmente da Sandra era
V, a gente pode dizer que o momento final, PF, Sandra, ele vai ser um certo M, V mais ΔV. Então, esse ΔV, na verdade, é o que eu quero calcular, né? O ΔV é incógnita. Que é igual ao quanto mudou a velocidade da Sandra. Tá? Então, com isso, o ΔP da Sandra vai ser simplesmente M ΔV. E aí, por sua vez, isso tem que ser menos ΔM, velocidade relativa. E essa daqui é a nossa primeira relação importante. Ou seja, isso daqui dá exatamente o quanto variou a velocidade do astronauta, da astronauta, relativo... E você vê que isso daqui depende de duas coisas, né? Essa variação na velocidade depende da massa do objeto que foi jogado e depende da velocidade relativa do arremesso. Né? Então, se eu arremessar um objeto pesado, a velocidade vai aumentar bastante. Se eu arremessar um objeto leve, menos. E se eu arremessar com força, eu acelero mais, a minha velocidade aumenta mais. Se eu arremessar fraquinho, aumenta menos. Né? Então, faz sentido, né? Então, isso explica aqueles filmes de ficção, né? Não só filmes de ficção, claro que isso acontece na vida real, mas a gente não vê isso acontecendo na vida real, a gente só vê nos filmes. Que o astronauta está andando no espaço e ele fica soltando uns jatinhos de ar, sabe? Então, ele faz fica soltando aquele jatinho de ar para ele andar. O jatinho de ar, ele vai sair, a massa do ar é muito pequena, né? Ou seja, é ar, não é massivo. Mas a velocidade com que o ar sai é muito alta, ou seja, o processo ali é um processo em alta pressão, então você usa a pressão para o ar sair com uma velocidade muito, muito rápida. E aí, portanto, esse cara aqui acaba sendo suficiente para você ir mudando a velocidade do astronauta. Né? Então, cada jatinho de ar, o processo é discreto, né? Cada vez que faz tss, tss, você está mudando um pouquinho o ΔV ali do astronauta. Então, você joga o ar um pouquinho para a direita, o astronauta anda para a esquerda. Você joga o ar para frente, o astronauta anda para trás. Tem esse sinal de menos aqui. Cada vez que você joga essa massa numa direção, o sistema responde na outra. Faz sentido? Boa, gente. Então, agora vamos ver o que acontece quando a massa varia continuamente. Então, essa resultado que a gente obteve aqui, ele é útil de forma concreta para estudar esse tipo de problema onde há uma perda discreta de massa, onde, sei lá, o sistema estava aqui, de repente ele perdeu abruptamente uma certa quantidade de massa ΔM, que pode ser grande, não importa. Né? Mas tem outros casos onde o sistema está constantemente perdendo massa. Né? Então, esse daqui, o exemplo mais simples, é o caso de um foguete. Né? Foguete. Então, o foguete ele tem uma massa inicial M0, que é parte foguete, parte combustível. Né? Então, ou seja, a massa total do foguete tem uma parte significativa dela que, na verdade, é o combustível do foguete. Né? E, portanto, o que vai acontecer é que, com o passar do tempo, M de T diminui. Ou seja, o foguete, ele está, né, a cada segundo, ele está cuspindo massa para trás. Então, o foguete anda para frente porque ele cospe combustível para trás. E por que a gente queima o combustível? A gente queima para aumentar a velocidade relativa. Né? O processo de combustão
ele faz com que esse combustível saia com uma velocidade muito alta, né? Então, você vai estar sempre queimando massa e essa massa vai estar saindo com uma velocidade muito alta. Por isso que o foguete consegue se mover. Né? Então, para escrever a equação de um foguete, eu vou fazer algumas mudanças de notação. Mudanças de notação. Então, em primeiro lugar, aqui está o foguete, né? Sim. E ele vai cuspir o combustível para trás, tá? Então, você vê que a velocidade relativa, essa velocidade relativa que aparece aqui, ela é para trás, né? Ela é contrária ao movimento do foguete. Né? Então, é comum a gente definir o que a gente chama de uma velocidade de exaustão, que é Vx igual a menos velocidade relativa. Tá? Então, isso aqui é uma questão de convenção, as pessoas gostam de definir assim. A ideia é que esse cara agora aqui ele vai ser na mesma direção do movimento, ele vai ser positivo. Tá? E isso daqui é uma propriedade do foguete, é uma propriedade, na verdade, do processo de ignição, do combustível, mais o processo de ignição. Então, quando você vai desenhar o foguete, você está lá desenhando, fazendo o design do seu foguete, um dos parâmetros que você vai ter que olhar é para a velocidade de exaustão. Quão rápido você consegue cuspir esse combustível para trás. Quanto maior isso daqui, maior vai ser a aceleração do foguete. Tá? Uma outra pequena mudança de notação então, essa aqui é a primeira, né? A segunda é que é mais comum a gente falar, em vez de falar que nessa massa, como sendo a massa do combustível que saiu, a gente descreve a massa que diminuiu do meu sistema. Então, eu vou escrever um ΔM maiúsculo, como sendo menos ΔM, que é o quanto o foguete perdeu massa. Então, aí, com isso, a ideia, né, é que esse cara agora ele é negativo, né? E substituindo isso e isso, eu tenho um duplo sinal de menos. Então, na verdade, a equação vai ficar com a mesma cara, só que porque eu tenho esse menos com esse menos. Então, eu vou ficar assim, que m ΔV igual a menos ΔM velocidade relativa de exaustão. Tá? E agora, então, se a gente divide por ΔT, então dividindo por ΔT e tomando ΔT igual a zero, a gente obtém, então, que m dv dt igual a menos dm dt velocidade... desculpa, aqui é exaustão, perdão. Exaustão, x. Velocidade de exaustão. Tá? Então, isso daqui dá para a gente... Você vê que isso daqui é a segunda lei, né? MA igual... E aí, isso daqui vai dar para a gente como é que muda a velocidade do foguete. Isso tem a ver com quanto ele perde de massa e a velocidade de exaustão. Tá? Se houverem outras forças envolvidas, então a gente simplesmente adiciona elas no lado direito aqui. Eu fico com a lei de Newton, eu tenho esse termo aqui, mais as forças externas. Né? E essa, então, essa é a equação do foguete. Daqui é a equação do foguete. Ok? Ou seja, ela é a equação que descreve como é que a velocidade do foguete muda, não só devido a forças externas, como, por exemplo, a gravidade ou atrito, mas também devido ao fato que o foguete está queimando combustível.
E esses dois termos aqui são propriedades do foguete, né? Só para enfatizar isso, então Vx e dm/dt são propriedades do foguete. Porque isso aqui, no fundo, descreve para a gente quão rápido sai o combustível e qual é a taxa com que eu queimo o combustível. Isso aqui é a taxa com que o combustível é queimado. Tudo bem, pessoal? Faz sentido? Não, Heisen, é a velocidade com que eu queimo o combustível. É a velocidade com que o combustível é expelido. Exaustão é a velocidade com que o combustível é expelido. Então, ou seja, isso aqui tem a ver com o tipo de queima, né, do processo de combustão. Isso, Gabriel, perfeito. Isso aí a gente conseguia ver ainda nesse nível da equação, né? O momento muda porque eu estou olhando, o meu sistema é o foguete, não o gás, né? Então, ele está mudando porque eu estou expelindo gás. Então, vamos considerar um pouco mais detalhe esse movimento. Em primeiro lugar, a gente vai definir, então, vamos dar um nome aqui, né? Definimos R igual a... Ou seja, desculpa, eu vou chamar esse dm/dt, eu vou definir ele como sendo menos R. Então, R é igual à taxa de combustível queimado por segundo. Queimado por segundo. Ou seja, a unidade desse cara é quilograma por segundo, né? Massa por segundo. Então, a massa do foguete, m de t, vai ser um certo m0 menos rt. Ou seja, a m0 é a massa inicial, né? E eu estou queimando, eu estou supondo que eu queimo de forma uniforme, né? Queimo uniformemente. Isso não é bem verdade, né? O foguete, no instante de lançamento, ele vai queimar mais, né? Então, não é correto dizer que esse cara aqui é uma constante. A taxa com que eu queimo combustível é constante. Na verdade, ela varia um pouco, mas tudo bem, acho que não é uma aproximação tão ruim. Né? Então, vamos primeiro considerar caso 1, né? Que é um pouco mais fácil. Vamos considerar que o foguete, por algum motivo louco, ele está na horizontal aqui. Então, na verdade, eu tenho o foguete aqui. Tá? Então, ele está andando aqui. Eu quero só fazer isso para desprezar a força da gravidade. Tá? Então, a minha equação vai ser... Eu vou supor que não tem nenhuma força externa atuando. Então, eu quero só olhar para essa equação aqui. Então, eu tenho m de t dv dt. É tudo um d, né? Igual a menos dm dt vezes a velocidade de exaustão. Ou seja, eu tenho que m0 menos rt dv dt igual a r v de exaustão. Né? Então, massa vezes a velocidade, a aceleração, né, como esse cara é menos r aqui, fica mais r vezes exaustão. Então, o que é importante aqui ver do sinal, né, é que esse sinal de mais, aqui você tem positivo, que significa que ele acelera o foguete. Tá? Ou seja, massa vezes aceleração é uma coisa positiva. Então, o sinal está certinho porque está acelerando o foguete. Tá?
Então, você vê que isso daqui é uma equação diferencial para velocidade, né? Isso daqui é uma equação diferencial para a velocidade, para v de t. Ela é um pouco parecida com as equações que a gente estudou quando a gente falou de atrito. Lembra quando a gente viu atrito com ar, né? A resistência do ar. Aí apareciam equações assim, que era uma coisa dvdt igual a alguma coisa. Essa aqui ela é até mais fácil, porque a velocidade só aparece aqui, né? Então, eu tenho que dvdt é igual a r vx, o vx é constante, sobre m0 menos rt. Tá? Então, se eu passar o dt para o outro lado, eu fico com isso daqui, que eu posso agora integrar dos dois lados. Então, o resultado vai ser que v de t vai ser uma constante mais r vezes v exaustão integral de dt sobre m0 menos rt. Tá? Essa integral, como vocês mencionaram que vocês ainda estão começando a ver integrais, né? Eu não espero, claro, que vocês saibam esse tipo de coisa de cabeça, mas vocês vão aprender a fazer essa integral logo, logo. O resultado dela é menos 1 sobre r vezes ln de m0 menos rt. De novo, esse é o tipo de coisa que vocês conseguem pelo menos checar que isso daqui dá isso, né? Se a gente deriva isso daqui com relação ao tempo, vai dar 1 sobre m0 menos rt. Então, v de t vai ser uma constante menos v exaustão ln m0 menos rt. Tá? E agora eu determino a constante, então eu vou supor que v de 0 é igual a 0, ou seja, o foguete partiu do repouso, mas v de 0, por outro lado, é c menos v exaustão ln de m0. Então, c tem que ser vx ln de m0. E aí eu fico com v de t igual a vx ln de m0 menos vx ln de m0 menos rt. Tudo bem? Dá para fazer mais uma microsimplificação aqui? Não sei se vocês lembram lá do colégio, mas ln de A menos ln de B era ln de A sobre B. Né? O ln da diferença é o ln da razão. A diferença dos ln's é o ln da razão. Né? Então, eu posso, na verdade, agrupar esse termo e esse termo aqui numa coisa só. Então, eu fico que v de t é a velocidade de exaustão vezes ln de m0 sobre m0 menos rt. Tá? Pergunta, até que instante de tempo isso daqui dura? Eu posso ter qualquer t aqui, ou isso vale só até um certo t finito? O que vocês acham, pessoal? Até RT igual a M0, Gabriel? Essa é uma pergunta física, tá? Não é nem tanto matemática. A nossa intuição seria pensar que isso daqui vai até RT igual a M0, que é quando a massa acaba, mas tem que tomar um certo cuidado. Esse M0 aqui, ele é a massa, né? Acho que eu até coloquei aqui em algum lugar, vamos ver. Aqui, ó. Ele é a massa do combustível e do foguete. Eu não queimo o foguete, né? Eu só queimo o combustível, né? Então, na prática, isso daqui não chega a tocar M0, RT igual a M0, né? Então, ou seja, M0, existe uma fração, o combustível, ele representa uma fração. Ele tem uma massa que vai ser uma fração
eu vou chamar talvez de M combustível, que é uma fração de M0. Então, o processo vai até T igual a massa do combustível sobre R. Depois aí acabou o combustível, não tem mais o que queimar. Tá? Então, assim, é mais uma pergunta física, não tanto matemática. Então, nunca chega ao ponto de esse cara aqui é igual aqui. Tá? E se a gente fizer um gráfico disso daqui, a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim. Ó, se eu colocar aqui RT sobre M0, V sobre V exaustão, isso aqui vai ficar mais ou menos assim. Tá? Só para ter uma ideia, quando eu chego aqui, por exemplo, em 0,6, isso daqui vai ser aproximadamente 1. Então, se o meu combustível ele representa 60% da massa do foguete, a minha velocidade seria da ordem da velocidade de exaustão, que é altíssima, né? Ou seja, você tem que pensar que essa velocidade de exaustão ela é gigantesca, porque isso daqui é a velocidade com que você tem a ver com a explosão, né? Você está explodindo o combustível ali, então essa velocidade ela é enorme, né? E se a gente tivesse um foguete que 60% da massa combustível, no final já estaria chegando próximo da velocidade de exaustão, que é altíssima. Tá? Isso, Heisen, foi considerado R constante. Isso. Na prática não é exatamente assim, né? Em geral, o R tende a ser diferente logo no início do lançamento, depois ele muda, assim por diante, mas a gente considerou o R constante. Tá? Vamos agora incluir a força da gravidade. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta sobre isso daqui? Beleza. Então, vamos agora incluir e vamos considerar a seguinte equação. Então, m de t, dv dt, não, deixa eu até colocar quem que é, né? É m0 menos rt, dv dt, igual a r vezes v exaustão, menos m de t, que é m0 menos rt, vezes g. Tá? Então, essa equação, ela ilustra bem uma competição, né? Você tem aqui a exaustão, que empurra o foguete para cima, e você tem a gravidade que puxa o foguete para baixo, né? Só que tem um fator de dificuldade adicional aqui, que é que a massa depende do tempo, né? Então, aqui não é só m e m, mas é uma massa que depende do tempo, tá? Então, isso aqui vai descrever, vamos talvez colocar aqui, né? Só para ser preciso. Eu tenho um referencial aqui, Z, e eu tenho um foguete aqui, assim, subindo aqui. Tá? Beleza? Então, a primeira coisa que a gente pode olhar aqui é para o que acontece em t igual a zero. Então, em t igual a zero, a gente tem que m0 dv dt, isso aqui é rv exaustão, menos m0g. Tá? Então, você vê que isso aqui dá a velocidade inicial no início do lançamento, ou seja, é a aceleração, desculpa, aceleração no início do lançamento. E eu vou ter dv/dt positivo, se e somente se r vezes a velocidade de exaustão for maior que m0g. Tá? Então, isso daqui impõe uma condição para o meu foguete sair do lugar. Tá? Isso daqui é uma condição para que o foguete saia do lugar, para que o foguete decole. Tá? Se eu não tiver... Então, você vê que para que eu consiga decolar,
o foguete ele precisa vencer a força da gravidade, tá? Ou seja, eu preciso queimar combustível suficiente e ter um combustível suficientemente potente para vencer a força da gravidade do foguete. Então, é claro que um foguete leve, por exemplo, decola mais rápido. Se eu tenho um M0 aqui gigantesco, eu preciso queimar muito mais combustível, eu preciso ter um R muito maior ou um combustível muito mais potente para fazer esse foguete sair do lugar. Então, isso aqui me dá a condição para que o foguete decole, né? Ou seja, a condição mínima para que o foguete decole. Se eu começar a queimar combustível numa taxa que for menor que isso daqui, ele não sai do lugar, ele fica parado. Ok? Beleza. Essa equação aqui, ela é um pouquinho mais difícil. Eu acho que eu não vou resolvê-la em muito detalhe, né? Eu só vou colocar a resposta aqui. A solução é um pouquinho mais difícil. Não é muito, não, mas eu acho que não vale a pena entrar no detalhe. Eu vou simplesmente colocar a resposta. A resposta é isso daqui. Então, é semelhante ao que a gente tinha no outro caso, mas agora eu subtraio um termo que tem a ver com a aceleração da gravidade. Tudo bem? Perguntas? Então é isso. Claro que a gente podia falar muito do movimento do foguete, tá? Mas por uma questão de tempo a gente não tem muito o que falar. Uma última coisa que eu queria dizer é o seguinte: vocês devem já ter visto, né, em lançamento de foguete, etc., aquela história que no meio do caminho o foguete ele desprende parte das suas, eu não sei se chama turbina aquilo, mas ou seja, o foguete ele solta uns pedaços dele no meio do caminho, né? Então ele está indo lá, de repente ele pega e solta uma parte da sua fuselagem, tá? Exatamente, que é essa ideia de estágios, tá? Então ele desprende e joga fora parte da sua fuselagem, tá? Baseado no que a gente viu aqui, alguém tem um chute de por que aquilo é útil? Por que vale a pena para o foguete se desprender da sua fuselagem? Beleza. Tudo isso que vocês falaram é verdade. Então, se você diminui a massa, né, você está jogando fora massa desnecessária, porque a fuselagem, você tem uma parte grande ali que é pesada, mas ela só foi usada para armazenar o combustível, no fundo, né? Ou seja, é uma parte significativa da massa do foguete, no fundo não é a parte que os astronautas estão, nem nada, é só uma parte que foi usada para armazenar uma quantidade grande de combustível. Então, quando você se desprende isso, você, querendo ou não, fica mais leve. Mas tem um segundo motivo também, que, para entender, a gente tem que voltar aqui nessa questão do astronauta que arremessa uma chave de fenda. Vocês veem que, quando eu solto a minha fuselagem, se eu jogo ela para baixo, né, o foguete ganha um momento. Então, o ato de soltar a fuselagem não só deixa ele mais leve, mas também você está cuspindo uma massa para baixo e, portanto, você está empurrando o foguete para cima. Então, em geral, quando você solta a fuselagem, eles soltam ela de um jeito que eles não só desprendem, eles soltam com uma certa potência, né? Jogam ela um pouquinho para baixo. E aí, como ela tem uma massa muito grande, né, você cai exatamente nessa relação. O foguete ganha um boost de velocidade porque você está cuspindo a massa para baixo. Tá? Então, não só, então, essa é a ideia do foguete em estágios, que você não só deixa ele mais leve a cada estágio, mas você também está ganhando boosts discretos de momento, aqui, de velocidade, com cada um. Beleza?
Show. Então, agora vamos fazer um outro exemplo. Então, Giovanni, o que a SpaceX fez, na verdade, é porque esse processo em estágios, em geral, jogava-se fora essa parte do foguete, ou seja, se deixava a fuselagem cair, ela se desintegrava na atmosfera e você perdia aquilo. Então, o motivo pelo qual o foguete da SpaceX é muito mais barato é porque você não joga fora essa parte que ela é muito cara. Ela volta e estaciona, né? Então, ela tem aquele negócio que ela cai e ela estaciona, que é bem bonito, né? Que é, ou seja, a fuselagem em si é um mini foguetinho que estaciona que nem um carro parando na vaga de garagem. E aí, com isso, você consegue reutilizar isso daqui. Ou seja, o foguete, você deixa de ter partes que você destrói completamente. Ele se torna mais reutilizável. Beleza? Então, vamos agora considerar mais um exemplo para terminar a aula. Vamos falar de uma corrente na balança. Esse exemplo eu acho bacana. Então, a ideia é a seguinte, ó. Tem uma balança aqui. Deixa eu tentar desenhar. Então, tem uma balança aqui. Tá? Com um certo medidor aqui. Tá? E agora eu vou vir com uma corrente. Tá? Então, eu tenho uma corrente aqui. E eu vou começar com ela assim, esticadinha. Tá? E essa corrente ela tem comprimento L e massa M. Tá? Então, LM. E eu vou agora, eu começo com ela esticadinha, encostando na balança. E aí, agora, em T igual a 0, eu solto a corrente. Em T igual a 0, eu solto a corrente. Ou seja, a corrente como um todo vai começar a cair aqui portanto, vai ser marcada na balança. Né? Então, o ponteiro da balança, a partir do momento que eu solto, ele estava marcando 0, eu soltei, ele vai começar a marcar porque vai ter corrente caindo aqui. Só que o que é interessante é o seguinte, ele não vai marcar a massa da corrente, né? A balança não vai marcar a massa. A massa da corrente. Porque você tem aceleração. Pois há aceleração. Então, isso é fácil de ver, por exemplo, que esse pedaço da corrente que está aqui em cima, ele vai acelerar um monte. A hora que ele chegar aqui embaixo, ele vai dar uma baita pancada no meu sistema. Né? Então, ou seja, a balança vai sentir uma pancada muito maior por causa da aceleração da corrente. Tá? Então, a pergunta é qual que é a marcação da corrente? Qual será a marcação? Tá? Então, a gente vai resolver esse problema da seguinte forma. A gente vai chamar do nosso sistema, a gente vai definir o nosso sistema como sendo a parte da corrente em contato com o prato da balança. Então, a gente vai dividir nossa corrente em duas. Né? A gente vai pensar na corrente que tem uma parte que já está em contato com o prato e uma parte que ainda está chegando. Tá? Portanto, o nosso sistema ele ganha massa. Então, ele ganha massa no tempo. Então, isso aqui é diferente do problema da Sandra Bullock, que arremessa uma chave de fenda. O que está acontecendo aqui é mais parecido com um astronauta que ele recebe uma massa. Então, imagina que você tem um astronauta parado no espaço, e aí vem uma chave de fenda e ele segura aquela chave de fenda. Quando ele segura a chave de fenda, ele vai ganhar um momento, né? Porque, ou seja, o momento dele também vai mudar, mas agora não porque ele arremessou, porque ele segurou uma certa chave de fenda que alguma outra pessoa tinha jogado, por exemplo.
Tá? Então, esse sistema aqui, ele está ganhando massa com o passar do tempo, tá? Ao contrário dos sistemas que a gente estudou antes, que perdiam massa com o passar do tempo. Tudo bem? Então, se eu incluir agora aqui um referencial horizontal vertical, a gente tem que a segunda lei do meu sistema vai ser a massa, né? Então, aqui, pensando no meu sistema, que é a parte da corrente em contato com o prato, ele vai ter uma coisa que é MA igual a menos a massa dm dt vezes a velocidade de exaustão, menos m de t vezes g, mais a normal. E tudo isso daqui tem que ser igual a zero, pois o sistema está em repouso. Tá? Por que ele está em repouso? Porque o meu sistema é a parte da corrente, né, que já está em contato com o prato aqui. Tá? Então, o meu sistema é essa parte que está em contato com o prato. Então, está em repouso. Isso daqui é igual a zero. Tá? Então, vocês veem que o que a normal está marcando, a normal vai ser m de t vezes g mais dm dt vezes a velocidade de exaustão. Tá? Ou seja, a normal marca não apenas a velocidade, isso que é interessante, né? Ela marca não apenas a velocidade naquele instante de tempo, desculpa, o peso, não apenas o peso naquele instante de tempo, então, mas ela tem um outro termo que tem a ver com a derivada da massa, né? E com o Vx aqui, que a gente pode até esclarecer, nesse caso, o Vx é igual à velocidade que cada pedaço da corrente chega ao prato. Né? Então, a lógica é, num pequeno intervalinho de tempo ΔT, se a massa do meu sistema, se o meu sistema ganhou uma certa massa ΔM sobre ΔT, e essa massa ela bateu aqui com uma certa velocidade Vx, então a normal vai sentir isso daí. Né? E por que isso é importante? Porque a normal é o que a balança mede, né? A balança, no fundo, ela sente a normal. O que a balança é capaz de sentir, no fundo, é o contato do meu sistema com a minha normal. Tudo bem? Faz sentido, pessoal? Tá claro? Então, agora, para terminar o problema, a gente tem simplesmente que saber quem que são esses caras aqui, né? Precisamos determinar a velocidade Vx e dm dt. E aí, com isso, a gente vai saber quanto que a normal está medindo. Tá? Então, vamos lá, vamos com calma. Então, eu vou considerar de novo aqui a minha corrente. Então, deixa eu copiar aqui esse desenho. Né? E a ideia é mais ou menos a seguinte. Eu vou considerar um pequeno pedacinho de corrente aqui. Tá? Então, eu olho para um pedacinho de corrente que está aqui num certo ponto. Então, para esse pedacinho que está a uma certa altura, y0, a posição dele no instante de tempo t, vai ser y0 menos gt ao quadrado sobre 2. Esse pedacinho aqui, ele está em queda livre. Porque o que é interessante aqui é que a corrente como um todo está em queda livre. Então, ou seja, ela começa a cair instantaneamente. Então, cada pedacinho vai, por sua vez, estar em queda livre. Só que como eles começam em alturas diferentes, eles vão chegar na balança com velocidades diferentes. Esse Vx muda para cada pedaço de massa, para cada pedaço da corrente. E isso faz sentido, né? Porque
por exemplo, o pedacinho da corrente que está aqui, ele chega com uma velocidade quase zero, enquanto que o pedacinho da corrente que está aqui em cima, ele teve um tempão para cair, então ele vai dar uma baita pancada na corrente. Tá? Então, qual que é a ideia? Quando que esse pedaço vai encostar na corrente? Então, ele encosta no prato em t igual a raiz de 2y0 sobre g. Né? Ou seja, encostar no prato significa y igual a 0, né? Então, ele encosta no prato quando no tempo t igual a 2y0 sobre g. Tudo bem, pessoal? Tá claro aqui? Então, agora vem, no fundo, o argumento principal. O argumento principal é que, então, no tempo t, o sistema, que é a parte que já encostou na balança, vai estar recebendo o pedaço da corrente que começou em y0 igual a g t quadrado sobre 2. Né? Então, esse daqui é o passo principal, ou seja, depois de 3 segundos, qual parte da corrente vai estar encostando no prato? Vai ser aquela parte que começou numa altura gt quadrado sobre 2. Né? No fundo, é isso que isso aqui está dizendo. Né? E a velocidade, então, vai colidir com o prato, né? Com velocidade Vx igual a gt. Então, você vê que esse pedacinho, no tempo t, aquele pedacinho que está encostando na balança, está encostando com uma velocidade gt. Então, você vê que a velocidade aumenta, o que é exatamente o que a gente tinha discutido, né? Esse pedacinho, que é o que encosta primeiro, ele vai ter velocidade praticamente zero, enquanto que esse pedaço aqui vai ter uma velocidade grandona. Tá? Beleza? A última coisa, então, que a gente falta, né? A gente já fez esse cara aqui, agora falta encontrar quem que é esse cara aqui. Ou seja, qual que é a taxa com que a massa varia no tempo. Então, a taxa, ou seja, falta dm/dt. Então, dm/dt é a parte talvez mais sutil do problema, porque isso aqui é a taxa com que a massa do meu sistema varia. E eu acho que a gente pode concordar que essa taxa ela deve aumentar no tempo, né? Porque no começo, a corrente está chegando aqui com uma velocidade baixa, então a massa não aumenta tanto. Agora, quando está lá para o final do movimento, a velocidade está aumentando muito mais, né? Ou seja, essa massa aqui, lá para o final do processo, a taxa de variação da massa deve ser muito mais alta, porque esse cara está acelerado, né? Então, como é que a gente tenta calcular isso? A gente pode fazer assim, ó. A gente pode escrever isso como sendo dm dy, usando a regra da cadeia, dy dt. Tá? Então, a taxa de variação da massa no tempo é a taxa de variação da massa ao longo da posição, derivada da posição com relação ao tempo. Isso daqui, ó, esse termo aqui é a velocidade Vx. Né? É exatamente Vx. E falta, então, só saber quem que é esse cara aqui. Isso aqui é o quanto que a massa varia ao longo da corrente, a variação da massa. Variação da massa ao longo da corrente. Então, isso daqui vai ser, supondo que ela é homogênea, né, que a massa é homogênea, isso daqui vai ser simplesmente a massa total dividido pelo comprimento, supondo
que a massa é homogênea. Então, isso daqui vai ficar m sobre L Vx, ou m sobre L GT. Tá? Essa aqui é a parte mais sutil, eu admito. Ou seja, é o ponto mais delicado do problema. Mas agora acabou, essencialmente. Né? Por que acabou? Porque agora eu tenho esses dois elementos aqui, então eu posso voltar para a minha fórmula, que era essa daqui, né? Então, portanto, a gente vai ficar que a normal, né, no tempo t vai ser m de t vezes g, mais m sobre L, Vx, e aqui aparece um Vx ao quadrado, porque tem esse Vx do dm dt e tem esse Vx aqui. Não? Ah, e faltou, né? Faltou esse cara aqui, m de t. Mas como é que eu calculo m de t? Qual que é a massa total do meu sistema em função do tempo? Alguma sugestão, pessoal? A gente sabe o dm/dt, né? A gente sabe que dm/dt é igual a m sobre L vezes gt. Isso, Gabriel. Então, é quase isso, né? Na verdade, a única coisa que a gente tem que fazer, então, é integrar esse cara aqui, né? M de t é igual a m de zero mais integral de dm dt vezes dt. Né? Ou seja, mais a integral da taxa de variação. A massa inicial vale quanto? Qual que era a massa inicial do meu sistema? Tem que lembrar o que é o sistema, né? Olha lá, pessoal. Isso, só estava a ponto. Então, ou seja, o meu sistema, a massa inicial começa como sendo zero, porque o meu sistema é aquela parte da corrente que está em contato com o prato. Né? Então, a massa inicial, no fundo, começa como sendo zero, ou seja, para o meu sistema não tem massa. Né? Então, isso daqui vai ser simplesmente a integral de m sobre L gt dt, que é o dm dt. Né? Então, vai ficar m sobre L g t ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui é a massa de t. Aí, então, agora fechou. Plugando tudo aqui, eu vou ficar com m sobre L gt ao quadrado sobre 2, mais m sobre L gt ao quadrado, gt, tudo isso ao quadrado. E aqui tem um quadrado também, g. Então, aparece a mesma coisa aqui. Aparece m sobre L, G2T2, só que aqui tem um meio e aqui não tem um meio. Então, isso aqui vai dar, que é a normal no instante t, vai ser 3 meios de m sobre L, GT ao quadrado. Tá? Então, isso aqui me dá como é que a balança está marcando, qual a marcação da balança em função do tempo. Última pergunta. Isso daqui vale até qual tempo? Isso daqui não pode valer para qualquer tempo infinito, que uma hora a corrente acaba. Então, ele vale até qual tempo? Então, Lucas, cuidado, não é até o n igual a m. Esse vai ser o ponto interessante que a gente vai chegar. O tempo vai ser o tempo até a corrente acabar, né? Então, vai ser o tempo até esse pedacinho de massa azul aqui, que está mais aqui em cima, esse cara aqui, né? Até esse cara chegar.
Então, a corrente chega inteira, né? A corrente chega, a ponta da corrente chega no prato. Chega no prato quando o tempo t for raiz de 2L sobre G, que é exatamente esse tempo aqui, ó, esse cara aqui, ó, mas para uma altura y0 que não é que é exatamente a ponta, L, comprimento da corrente. Então, com isso, a gente fica que a normal vai ser N igual a 3 meios, a normal no tempo final, né? Tempo final vai ser 3 meios, M sobre L, G ao quadrado, vezes esse cara aqui ao quadrado. Então, 2L sobre G. Né? Então, o que vai cancelar aqui? Ó? O L e o 2 cancelam. Portanto, eu chego aqui a normal no instante final. Vai ser 3. Tem aqui esse expoente do G que cancela também, 3mg. Então, vocês veem, isso que é bacana desse problema. É o contrário, né, Lucas? A normal, ela, no final do movimento, ela não vai marcar a massa total, ela vai marcar 3 vezes a massa total. Né? Aí depois, logo em seguida, né, uma vez que terminou o movimento, aí a normal vai começar a marcar a massa total. Mas o ponto é que, como o que foi jogado está em movimento, né, como essa corrente está acelerada, a normal está marcando mais. Então, a normal marca 3 vezes a massa da corrente. E aí, depois que esse sistema parar, aí ele volta a marcar a normal em si, a massa em si. Então, isso daí tem até, acho que um exemplo, se não me engano, no livro do Moisés. Mas, assim, por exemplo, seria o padeiro malandro. Suponha que você compra creme de leite com padeiro, por exemplo, né? Então, você vai lá na padaria e aí você pede, sei lá, creme de leite, então o cara vai colocar na balança e vai marcar. Então, o que ele faz é o seguinte, ele vai colocando o líquido ali e assim que terminar de colocar, ele aperta o botão, né? O que a balança vai estar marcando vai ser maior do que a massa real, né? Por causa dessa aceleração do líquido. Vocês podem fazer isso em casa. Pega uma balança de cozinha e vai jogando água. Mede primeiro a água, então você vai medir lá a quantidade de água, vai ter, sei lá, 500 gramas de água. Agora você vai jogando assim aos poucos isso daí na balança. Você vai ver que a balança vai acabar marcando mais do que a massa da água. E aí, depois que acabar, aí ela vai diminuir e vai marcar a massa real. Né? Mas a balança vai estar, na verdade, marcando mais do que a massa do sistema realmente é por causa dessa aceleração. Né? Porque você está, no fundo, o objeto está chegando acelerado na balança. Beleza, pessoal? Ok, o que eu tinha para falar por hoje era isso, gente. Esse problema ele é mais difícil, Gabriel, não se preocupa não. Esse problema, eu quis fazer ele porque eu acho que é um problema divertido, mas ele é um pouco mais difícil, ele tem sutilezas, né? Não se preocupa não. Isso aí, pessoal. Então, se não tiver mais dúvidas, até sexta. Fechou. Valeu. Valeu, Lucas. Valeu, Gabriel. Até sexta. Tchau, Thiago.